Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 8 de março, a nossa sexta-feira. Fica até o final do vídeo que tem um bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Seguinte, começar as análises dessa sexta-feira que sextou bastante jogos, hein? Pra dar aquele início, aquele esquenta pro sabadão e domingão, que bastante jogos aí pra gente trabalhar, tá bom? Iniciando as análises de hoje, antes de iniciar, cara, dá o like no vídeo, se inscreve no canal aí, comenta, fechou? Dá aquela moral pra nós, tá bom? Vamos lá, Stuttgart contra o Union Berlim, tá? Tô fechado com a vitória do Stuttgart. O Stuttgart tem uma das melhores campanhas jogando em casa, né, cara? Tem a terceira melhor campanha, são 12 jogos em 11, eles não perderam, perdeu apenas um jogo, fez 35 gols, ou seja, uma média de fazer quase 3 gols por partida e de tomar menos que um. Então a campanha, cara, ok, jogando em casa, é o terceiro colocado do campeonato. Acredito que dificilmente vai alcançar o Leverkusen, cara, matematicamente ainda tem a chance, aquele negócio, cara, mas o Leverkusen está voando essa temporada, então acredito que vai aí brigar por vagas nas competições europeias, vagas na Champions League, inclusive. Enfrenta um adversário acessível que o Union Berlim, apesar da temporada passada ter feito uma temporada excepcional, cara, essa temporada vem decepcionando, que fora de casa é o quinto pior visitante, né? De 12 jogos que jogou fora de casa, venceu apenas 2 em 10, não venceu, tá? Então, cara, é o Stuttgart jogando em casa contra um adversário bem acessível, jogo que eu espero gols e jogo que eu espero a vitória do Stuttgart. Só que, nessa odd 1,50 aqui, cara, eu prefiro ficar de fora. Eu quero uma odd 1,60, 1,65, aí sim começa a ter valor para eu pegar essa vitória do Stuttgart. Saindo da Bundes 1, vamos para a Bundes 2, né? A segunda divisão da Alemanha, nós temos o Braunschweig contra o Hansa Rostock, tá? Aqui, cara, apesar da Bundes 2 ser um campeonato muito over, aqui nós temos dois ataques muito ruins. É o confronto do desesperado contra o maluco, cara. Porque é o 16º contra o 17º colocado. As duas equipes estão brigando para não cair para a Bundes 3, tá? E os ataques, cara, tem menos gols do que jogo. Então são ataques muito frágeis, muito ruins, entendeu? Não tem um poder ofensivo tão forte as duas equipes. O que vai contar nessa partida não vai ser a qualidade ofensiva, vai ser o desespero, ou seja, as duas equipes vão jogar no erro do adversário, o que pode resultar numa partida over. Até porque as duas defesas são muito frágeis. O Braunschweig tomou 37 gols e o Hansa Rostock tomou 41. Então são duas defesas frágeis, só que dois ataques muito ruins, tá bom? Então se você for trabalhar gols nessa partida aqui, observa a partida no ao vivo, tá bom? Não vem trabalhar over nesse aqui pré-live, não, cara, porque o ataque é muito ruim, tá bom? Não consideraria trabalhar pré-live, muito menos no mercado de match odds. Segundo jogo que nós vamos analisar da Bundes 2, agora sim nós temos dois ataques de qualidade, cara. O Düsseldorf tem uma média de fazer 2 gols por jogo, tá? E o Hamburgo, né, que é hambúrguer, que fala na, na Alemanha, mas é o Hamburgo que a gente fala aqui em português, tem uma média de fazer quase 2 gols por jogo, né? São 24 jogos e 47 gols. Se fosse 48 gols, aí sim seria 2 gols por partida, tá bom? Interessante demais, cara, a gente trabalhar gols nessa partida aqui, até porque o ataque é bacana e a defesa também tem a média de tomar pelo menos um gol por partida. O Hamburgo tá disputando vaga para a Bundes 1, tá? Pelo menos para cair no playoff, beleza? Ou a vaga direto, que ainda tem a possibilidade de conseguir. E o Düsseldorf, cara, a diferença é de 4 pontos. Então, o tropeço do Hannover, o tropeço do Furt, o tropeço do Paderborn, cara, o tropeço do próprio Hamburgo, pode colocar o Fortuna Düsseldorf também e uma vaga para a Bundes 1, tá bom? Então, um jogo interessantíssimo para gols aqui na Bundes 2, nessa sexta-feira, 2h30 da tarde. Saindo da Bundes, indo para Inglaterra, saindo da Alemanha indo para Inglaterra, nós temos Sheffield Wednesday contra Leeds, cara, pela Championship, né, segunda divisão da Inglaterra, rodada 37, cara. Nós temos o confronto do Leeds, que é o terceiro colocado, tentando a vaga direta para a Premier League, para não cair nesse playoff contra o Southampton, contra o West Brom, contra o Hull City, tá? Vem numa sequência boa pra caramba, tá? São 5 jogos sem perder. Enfrenta, cara, o Sheffield Wednesday, que muito provavelmente, cara, brigará para não cair até o final da temporada. Mas tá muito embolado aqui, cara, do Plymouth, que é o 16º colocado, até o Sheffield Wednesday, a diferença é de 2 pontos, entre o 16º e o 23º. Então tá tudo ainda sem definição. Apesar de estar aqui na vice-lanterna, são 4 vitórias consecutivas. Ganhou do Millwall, ganhou do Bristol City, ganhou do Rotterdam, que é o último colocado, e ganhou do Plymouth. Só que essas 4 vitórias consecutivas são todas as 4 confronto direto contra o rebaixamento. São 4 vitórias contra times de parte de baixo da tabela. Enfrentar o Leeds, cara, são outros 500, tá? Um time que está acostumado pela Premier League, que é a primeira divisão, tá? E é muito provável, cara, que vai subir, tá bom? Então,
Tô fechado com a vitória do Leeds. É um jogo que eu espero gols também, pelo menos 2 gols, tá? A vitória do Leeds eu queria pegar pelo menos 1,75, 1,80, que aí talvez dá pra gente explorar o handicap 0,0 menos meio, que se terminar empatado o jogo, reembolsa meio stake. Napoli contra o Torino, Napoli que vem de 4 jogos sem perder, vem de 2 vitórias consecutivas, incluindo da Juventus e 6-1 fora de casa no Sassuolo, que venceu a Inter de Milão, tá? Já venceu a Inter de Milão essa temporada. Seguinte, cara, provável vitória da Napoli, só que se você for seco, stake reduzida. Eu aconselharia handicap 0,0 menos meio, que aí se terminar empatado, é stake devolvida, porque o Torino não é adversário bobo. Tá? Jogando fora de casa, cara, o Torino em 7 de 13, ou seja, metade dos jogos não perdeu. Jogando fora de casa, tá? E a Napoli em casa, de 13 jogos, não perdeu em 9. Campanha meio de tabela dentro de casa. E o Torino também, campanha meio de tabela dentro de casa, fora de casa. Então é um confronto um pouco parelho, tá? Então por isso que eu iria com o empate ali, dando aquela meia rebolsada. Fechou? Portimonense contra Porto, tô fechado com a vitória do Porto. Porto que meteu 6-0 no Benfica, ou 5-0, foi 5-0, né? 5-0 no Benfica, cara. Vem aí dos últimos 5 jogos, não perdeu em 4, tá? Enfrenta agora o Portimonense que tá brigando para não cair. Dos últimos 5 jogos não venceu nenhum, tá? Então eu tô fechado com a vitória do Porto. Porto, Benfica e Sport, cara, é vitória ou over, tá? Não importa se tá jogando em casa ou fora de casa. A única coisa que a gente tem que observar é a escalação, tá bom? Se vai com o time titular, tem valor aí, a odd 1,30, 1,35. Se for com reserva, fora do mercado. Barcelona contra o Mallorca, Barcelona que segue jogando fora de casa, entre aspas, né? Joga no Estádio Olímpico, não tá jogando dentro do Camp Nou. Com uma odd 1,45 contra o Mallorca que tá dando trabalho para os seus adversários, cara, eu vou passar. Tá, eu vou passar. O Mallorca que venceu o Girona, que tá na parte de cima da tabela. Inclusive, a gente colocou, se não me engano, empate anula o Girona, deu head, tá? Costuma empatar, empatou com o Atlético Bilbao, empatou com o Granada de 3-3, entendeu? Talvez o melhor negócio, cara, ambas marcam, mas o ataque do Mallorca fez 24 gols em 27 jogos. Cara, vou me abster, jogo totalmente pro ao vivo. Buscar o back super favorito ao vivo pode ser interessante. Linha do over HT, over FT pode ser interessante. Tem se cumprido nos jogos do Mallorca e tem se cumprido no jogo do Barcelona, tá? Então, jogo 100% pro live, não vou mexer com nada pré-live aqui, nem handicap menos um, passo mesmo. Para finalizar, sempre o turcão da massa, nós temos Galatasaray contra o Rizespor. Fechado com a vitória do Galatasaray, fechado com handicap menos um Galatasaray. Galatasaray que tem 58 gols e 28 jogos, ou seja, uma média de fazer 2 gols por jogo e de tomar menos que 1, tá? Em 15 gols em 28 jogos, beleza? Tem um saldo de gols de 43 gols, tá? Segundo melhor ataque da competição e a melhor defesa da competição. Galatasaray e Fenerbahçe são prateleiras acima de todos os clubes da Turquia. Brigando ponto a ponto com o título, jogando em casa, obrigação de vencer, vitória, handicap menos 1, pode ter valor também. Fechou? Para finalizar o vídeo dessa sexta-feira, nós temos o bilhete pronto. E o bilhete pronto dessa sexta-feira é a vitória do Galatasaray seca e over 1,5 no jogo do Sheffield contra o Leeds, tá? Esse bilhete deu um total de 1,62 de odd, é a relação ideal de 2 greens para um red. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Valeu!